E se eu te dissesse que existem seres ao nosso redor neste exato momento que você não pode ver? Seres de poder inimaginável, criados antes da fundação do mundo, que nunca dormem, nunca descansam e estão ativamente envolvidos em uma guerra cósmica entre o bem e o mal? A maioria das pessoas imagina anjos como bebês gordinhos com asas ou figuras delicadas vestidas de branco tocando harpa. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente, algo muito mais impressionante e, em alguns casos, até assustador. Existem pelo menos 6 tipos diferentes de anjos, cada um com funções específicas, aparências únicas e níveis diferentes de autoridade. Alguns adoram a Deus continuamente no céu. Outros combatem forças demoníacas. Outros ainda são mensageiros enviados para proteger e guiar pessoas como você e eu. Hoje você vai descobrir a verdadeira hierarquia angelical. Vai conhecer seres que a Bíblia descreve com múltiplas asas, cobertos de olhos, emanando fogo e cuja simples presença faz humanos caírem de rosto no chão aterrorizados. Prepare-se, porque o mundo espiritual é muito mais real e muito mais intenso do que você imagina. Fique até o final, porque vou revelar qual tipo de anjo está mais próximo de você neste momento. Antes de explorarmos os 6 tipos de anjos, precisamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre esses seres extraordinários. A palavra anjo vem do grego angelos e do hebraico malak, ambas significando mensageiro. Mas essa é apenas uma de suas funções. Os anjos foram criados por Deus antes da criação da humanidade. Jó 38:7 diz que quando Deus lançou os fundamentos da terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Eles são seres espirituais, mas podem assumir forma física quando necessário. Hebreus 13:2 nos adverte: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Eles são poderosos. 2 Pedro 2:11 diz que anjos são maiores em força e poder do que os humanos. Um único anjo matou 185.000 soldados assírios em uma noite, segundo 2 Reis 19:35. Eles são numerosos. Apocalipse 5:11 fala de milhões e milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Mas aqui está o que a maioria não sabe: nem todos os anjos são iguais. Existe uma hierarquia clara. Existem diferentes classes, diferentes níveis de autoridade e diferentes funções específicas. E essa hierarquia não foi inventada pela igreja medieval. Ela está claramente descrita nas próprias Escrituras. Vamos descobrir juntos os 6 principais tipos de anjos que a Bíblia revela. No topo da hierarquia angelical estão os serafins. O nome significa os que ardem ou os ardentes. E eles, literalmente, emanam fogo santo. Isaías capítulo 6 nos dá a única descrição detalhada desses seres extraordinários. O profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus e viu os serafins. Versículos 2 e 3 descrevem: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 6 asas. Vamos entender isso. 2 asas cobriam o rosto, em reverência diante da glória insuportável de Deus. 2 cobriam os pés, em humildade, e apenas 2 eram usadas para voar. Mesmo seres tão próximos de Deus não podem olhar diretamente para sua glória. Isso nos mostra o nível de santidade que estamos falando. A função principal dos serafins é a adoração contínua. Eles proclamam a santidade de Deus dia e noite, sem cessar. Isaías 6:4 diz que quando eles clamavam, as bases dos umbrais se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Sua adoração é tão poderosa que faz estruturas físicas tremerem, mas eles também têm outra função: purificação. Quando Isaías se sentiu indigno diante da visão de Deus, um serafim voou até ele, carregando uma brasa viva do altar. Versículo 6 diz que o serafim tocou a boca de Isaías com a brasa e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Os serafins são agentes da santidade de Deus. Eles adoram continuamente e purificam aqueles que Deus chama para serviço especial. O segundo tipo na hierarquia são os querubins. E esqueça a imagem de bebês fofos com arco e flecha. Os querubins bíblicos são criaturas impressionantes e até intimidadoras. A primeira menção de querubins está em Gênesis 3:24. Depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Guardas armados. Essa é sua primeira função. Guardiões da santidade de Deus. Mas a descrição mais detalhada vem de Ezequiel, capítulo 1 e 10. Prepare-se, porque é surpreendente. Ezequiel 1, 5, 10 descreve: do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus rostos eram assim: tinham rosto de homem, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia. 4 faces diferentes: homem representando inteligência, leão representando poder e realeza, boi representando serviço e força, águia representando velocidade e visão celestial. E tem mais. Ezequiel 10:12 diz: todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas e as rodas que os 4 tinham estavam cheios de olhos em redor, cobertos de olhos. Nada escapa de sua vigilância. Os querubins têm várias funções. Primeiro, são guardiões do trono de Deus. Salmo 81 chama Deus de tu que te assentas entre os querubins. Segundo, são portadores da presença divina. Ezequiel viu querubins carregando o trono-carruagem de Deus. Terceiro, estavam representados na Arca da Aliança. Êxodo 25, 18, 22 descreve 2 querubins de ouro, cobrindo o propiciatório com suas asas, onde a presença de Deus habitava. Os querubins representam a glória, majestade e santidade de Deus, de forma visível e poderosa. O terceiro tipo de anjos são os tronos, também chamados de rodas, ou ofanim em hebraico. E sim, você leu certo, rodas. Esses são provavelmente os anjos mais estranhos e fascinantes descritos na Bíblia. Ezequiel, capítulo 1, nos dá a visão mais clara deles. Versículos 15 a 18 descrevem: olhei para os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra junto a cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram como o brilho de crisólito. As 4 tinham uma mesma semelhança. Suas rodas estavam cheias de olhos ao redor. Rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, movendo-se em qualquer direção sem virar. Ezequiel 1, 19 e 20 continua: quando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Esses seres estão intimamente conectados aos querubins, trabalhando em perfeita sincronização. A função dos tronos está relacionada à justiça divina e ao movimento da vontade de Deus. Eles são descritos como tronos porque representam o julgamento e a justiça de Deus sendo executados através do universo. Colossenses 1,16 menciona: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Tronos representam a ordem divina, a estrutura do governo celestial de Deus. Eles são
a manifestação da autoridade suprema de Deus sobre toda a criação. Enquanto serafins adoram e querubins guardam, os tronos executam a vontade soberana de Deus através de toda a criação. Agora chegamos aos arcanjos. Arquê significa principal ou chefe. Esses são os comandantes dos exércitos celestiais. A Bíblia menciona especificamente apenas um anjo pelo título de arcanjo, Miguel. Judas, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Miguel é o guerreiro supremo. Daniel 10:13 o chama de um dos primeiros príncipes. Daniel 12:1 diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Miguel é o defensor de Israel e o comandante das hostes angelicais. Apocalipse 12:7-8 descreve: Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e não prevaleceram. Ele não apenas luta, ele comanda legiões de anjos na guerra espiritual contra as forças demoníacas. Muitos teólogos também consideram Gabriel um arcanjo, embora a Bíblia não use esse título explicitamente para ele. Gabriel é o mensageiro supremo. Ele apareceu a Daniel para explicar visões proféticas. Ele anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. E foi Gabriel quem trouxe a notícia mais importante da história a Maria em Lucas 1:26-33, que ela daria à luz o Filho de Deus. Gabriel se apresenta em Lucas 1:19 dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Assisto diante de Deus significa que ele está na presença imediata de Deus, pronto para cumprir missões de máxima importância. Os arcanjos são líderes, guerreiros e mensageiros de missões críticas. Eles não são enviados para tarefas comuns. Eles aparecem em momentos que mudam o curso da história. O quinto tipo são simplesmente chamados de anjos, os mensageiros e servos gerais de Deus. Esses são os que mais frequentemente interagem com seres humanos. Hebreus 1:14 faz uma pergunta retórica sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a função principal: servir e ministrar aos herdeiros da salvação, ou seja, aos crentes. Esses anjos aparecem ao longo de toda a Bíblia em momentos cruciais. Um anjo apareceu a Agar no deserto quando ela fugiu de Sara. Anjos resgataram Ló de Sodoma antes da destruição. Um anjo fechou a boca dos leões na cova com Daniel. Um anjo libertou Pedro da prisão em Atos 12. Eles têm várias funções específicas. Primeiro, proteção. Salmo 91, 11, 12 promete: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Segundo, orientação. Atos 8:26 relata: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai. O anjo direcionou Filipe para um encontro divino que resultou na conversão do eunuco etíope. Terceiro, fortalecimento. Quando Jesus estava no Getsêmani, em agonia, Lucas 22:43 diz: Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Quarto, execução de julgamento. Atos 12:23 descreve como um anjo feriu o rei Herodes, por ele não dar glória a Deus. Quinto, transporte de almas. Jesus conta em Lucas 16:22 que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Esses anjos podem assumir forma humana tão convincente que Hebreus 13:2 nos adverte que podemos hospedar anjos sem saber. Eles caminham entre nós, invisíveis na maioria das vezes, cumprindo as ordens de Deus para proteger, guiar e servir seus filhos. E agora chegamos ao sexto e mais sombrio tipo:
os anjos caídos, demônios, espíritos malignos que um dia serviram a Deus, mas escolheram a rebelião. Nem todos os anjos permaneceram fiéis. Apocalipse 12:4 indica que 1/3 dos anjos se juntou à rebelião de Lúcifer. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, era originalmente um querubim ungido. Ezequiel 28, 14, 15 descreve: Tu eras querubim ungido para proteger. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. O que causou sua queda? Orgulho. Isaías 14, 13 e 14 revela seus pensamentos. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual a Deus, e por essa rebelião foi expulso. Jesus disse em Lucas 10:18: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Os anjos que o seguiram tornaram-se demônios. 2 Pedro 2:4 confirma: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esses anjos caídos têm uma hierarquia própria de maldade. Efésios 6:12 revela: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, príncipes das trevas, uma estrutura organizada de maldade. Sua função é oposta à dos anjos fiéis. Eles tentam, acusam, enganam e destroem. 1 Pedro 5:8 adverte: O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aqui está a verdade crucial: eles são criaturas derrotadas. Colossenses 2:15 declara que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Os anjos caídos são reais, são poderosos, mas são limitados. E seu destino final já está selado em Apocalipse 20:10. Então, o que fazemos com todo esse conhecimento sobre anjos? Primeiro, precisamos entender que existe uma realidade espiritual ao nosso redor que é muito mais intensa e ativa do que imaginamos. Segunda, Reis 6:16-17 conta a história de Eliseu cercado por um exército inimigo. Seu servo estava aterrorizado, mas Eliseu orou: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos do servo, e ele viu: o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Há mais anjos conosco do que inimigos contra nós. Segundo, não devemos adorar anjos. Colossenses 2:18 adverte contra a adoração dos anjos. Apocalipse 22:8-9 relata que quando João tentou adorar um anjo, o anjo disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Anjos são servos, não objetos de adoração. Terceiro, devemos ter consciência da guerra espiritual. Efésios 6:12 já citamos. Há uma batalha real acontecendo. Os arcanjos e hostes angelicais estão combatendo forças demoníacas constantemente. E essa batalha afeta nossas vidas. Quarto, podemos ter confiança na proteção divina. Salmo 34:7 promete: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você pertence a Deus, você tem anjos designados para sua proteção. Jesus disse em Mateus 18:10, falando de crianças: Os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Anjos pessoais, guardiões designados. E finalmente, um dia veremos tudo isso face a face. Apocalipse 5:11 descreve a cena celestial. Milhões de milhões e milhares de milhares de anjos adorando o Cordeiro. O mundo invisível é mais real que o visível.
E você, como filho de Deus, faz parte dessa realidade cósmica onde anjos servem, protegem e batalham em seu favor. Se esta revelação sobre a hierarquia angelical expandiu sua compreensão do mundo espiritual, eu preciso te pedir algo. Aperte o botão de like agora. Cada like ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é valioso e permite que mais pessoas descubram essas verdades bíblicas sobre anjos. Estamos falando de seres reais que afetam nossas vidas diariamente. Isso precisa ser compartilhado. Se você ainda não é inscrito no canal Segredos da Bíblia, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Toda semana trazemos revelações bíblicas profundas que transformam sua compreensão da fé cristã. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Qual dos 6 tipos de anjos mais te impressionou? Foram os serafins ardentes adorando continuamente? Os querubins com 4 faces e cobertos de olhos? Os tronos misteriosos em forma de rodas? Os arcanjos guerreiros como Miguel? Os anjos ministradores que nos protegem? Ou a revelação sobre os anjos caídos? Deixe sua resposta nos comentários. Eu quero saber qual te impactou mais e por quê. Leio todos os comentários e respondo sempre que possível. E aqui vai um desafio. Você conhece alguém que acha que anjos são apenas bebês fofos com asas? Compartilhe este vídeo e mostre a verdade bíblica sobre esses seres poderosos e majestosos. Obrigado por assistir até o final. No próximo vídeo, continuaremos desvendando os mistérios e segredos da Bíblia. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de você e te protejam. Até a próxima.